Quarta-feira, 30 de agosto, nós estamos aqui na Quaresma de São Miguel Arcanjo, um tempo de muita graça, um tempo de muita bênção, de muito aprendizado, né? Um tempo de muita evangelização, porque você está sendo evangelizado e também está compartilhando esses vídeos, convidando, chamando outras pessoas para experimentar aquilo que você está experimentando, tempo de retomar essa palavra de Deus nas nossas mãos, né? Lendo essa palavra, pensando em tudo aquilo que o Padre vai chamando a nossa atenção, porque é preciso, é importante a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir, o Padre vai falar para nós sobre o poder das promessas divinas. Padre, a gente precisa acreditar. Senão, a gente esmorece, a gente sucumbe, a gente desiste, a gente entrega os pontos, a gente é vencido na batalha, às vezes até mesmo sem antes lutar o tanto que a gente poderia ou deveria, a gente acaba desistindo. Isso às vezes acontece porque a gente acaba atribuindo a Deus aquela desconfiança que às vezes existe entre nós. Alguns até com motivo, porque tal pessoa me prometeu uma coisa e me traiu minha confiança. Quer dizer, isso nos abala a nossa emoção, né? E aí a gente transporta isso para Deus e se sente também inseguro com relação às promessas que Deus faz. E o tema de hoje é justamente para recolocar a nossa confiança no seu devido lugar, quer dizer, saber que a palavra de Deus não é uma palavra vã, como às vezes a nossa é. Eu quantas vezes prometi no primeiro de ano que ia aprender uma língua nova, que ia emagrecer tantos quilos, que ia, sei lá. Quantas vezes eu prometi para mim mesmo e não cumpri? Quantas vezes eu traí a confiança de alguém fazendo uma promessa com boa intenção, nem estou falando aqui de gente que promete falsamente. Estou falando de pessoas que prometem, mas acaba não cumprindo porque não tem condição, enfim. Quantas vezes a gente acaba se decepcionando e usando essas palavras vãs e achando que Deus vai fazer isso conosco. E aí o tema de hoje é para nos lembrar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus cria pela palavra. Quando Deus diz lá no Gênesis, faça-se a luz se fez. Então a palavra de Deus tem um poder de criar. E Deus não se engana e não engana ninguém. Então quando Deus promete, e a Sagrada Escritura, aí sim, se a gente pega do Gênesis ao Apocalipse, nós temos lá promessas de Deus que vão nos servir de âncora, principalmente naqueles momentos de dificuldade. O fato de que existe uma promessa de Deus para minha felicidade não significa que eu não vou enfrentar desafios, lutas. Significa que Deus será fiel até o fim na sua promessa, mesmo que eu esteja passando naquele momento por alguma dificuldade. Vamos lembrar Abraão, né? E às vezes é bonito que a palavra de Deus nos dá essa liberdade de reclamar, de cobrar de Deus. Porque tem um texto bíblico que fala, Deus prometeu a Abraão que ele deveria sair da sua terra, que a sua descendência seria numerosa, coisa e tal. E era isso que Abraão sonhava, que desejava e queria. Mas passaram-se, 15, 20 anos e Abraão ainda não tinha tido um filho. Já estava velho, Sara era estéril. E Abraão, em oração, se colocou diante de Deus para dizer isso, Senhor, eu deixei tudo, né? Deixei tudo para trás e a minha descendência. Então Abraão, com muita humildade, se coloca diante de Deus para reclamar a promessa que foi feita. E aí Deus testa Abraão, Deus prova Abraão, mas cumpre. Deus cumpre a promessa que fez, mesmo depois de tanta espera. É isso que a gente precisa entender. Quando Deus, também na história de José, através das desgraças, das coisas que foram acontecendo com José do Egito, não José pai de Jesus. E ali Deus, através de José e de toda aquela desgraceira que aconteceu com José, Deus salva os irmãos de José. Da fome, da escassez, o tempo das vacas magras. Deus foi conduzindo as coisas, num primeiro momento, desesperadoras, tristes, trágicas, porque os irmãos venderam por ciúmes o próprio irmão como escravo. Deus foi conduzindo as coisas até que José, lá no Egito, tornou-se governador e pôde acolher os irmãos ali. E eles se estabeleceram no Egito e ali o povo cresceu. Então vejam, Deus tem uma palavra viva e eficaz. Deus cria pela palavra. Quando Ele fala, acontece. Deus promete. Promete o tempo todo. No Antigo Testamento nós temos muitas promessas.
E promete também em Jesus, né? Se a gente lembrar aqui o episódio de Jesus que sobe aos céus, lá existe uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É uma promessa. A promessa de uma presença. A promessa de que não nos deixaria sós. Então, quando a gente reflete sobre as promessas de Deus, que são vivas e eficazes, que não vão cair no vazio, que mesmo que a gente esteja enfrentando alguma dificuldade, elas continuam valendo. Quando a gente reflete sobre tudo isso, a gente se revigora para continuar lutando. Deus não vai me abandonar. O que Deus prometeu, Ele cumprirá porque Ele é fiel. Ele não é como fulano que me enganou, Ele não é como ciclano que não conseguiu cumprir o que prometeu. Deus é fiel. Ele não se engana e não engana ninguém. Então, confiando nessa promessa, nessa palavra de Deus, nós somos convidados a renovar a nossa confiança no Senhor e fazer com que a promessa em si, ainda que ela ainda não tenha sido realizada, mas a promessa em si já é, ela mesma, uma fonte de esperança. Nossa, Deus prometeu, eu não estou conseguindo enxergar isso agora, mas foi promessa de Deus, então eu sei que uma hora chegará, uma hora virá, e Deus cumprirá essa promessa para mim, para minha família, na minha vida, entende? Então, a própria promessa, não a realização dela, embora ela acontecerá, mas a própria promessa, por ser de Deus, ela já é uma grande arma espiritual, porque renova a esperança de lutar. Aquilo que a Sandra falava, né? Às vezes a pessoa desiste de lutar. Não, a própria consciência de que existe uma promessa que vem de Deus, ela já é por si só o grande motivo da luta. Então, se eu coloco a minha esperança em Deus, se eu renovo a minha confiança nele, isso já é suficiente para que eu não desista. Hoje não, né? Amanhã eu não sei o que me espera, hoje está difícil, mas eu vou continuar lutando porque sei que existe uma promessa de Deus para mim. Então isso é muito importante. E onde é que a gente encontra essas promessas? Na palavra de Deus. Quando a gente visita um texto bíblico, quando a gente faz uma meditação, né, como a gente viu ontem. Ali tem uma palavra, tem uma promessa de Deus para mim, para minha situação, para o meu momento. Então é preciso confiar em Deus, visitar a palavra de Deus constantemente, né, renovar o próprio jeito de confiar em Deus. Além disso, as promessas de Deus são também guias seguros para as nossas decisões, porque elas nos ajudam a alinhar o nosso caminho com os princípios e os propósitos de Deus. Quando eu me lembro de uma promessa que Deus fez, eu me sinto incentivado, né? Eu sou incentivado a fazer escolhas que me coloquem no caminho que vai me levar ao cumprimento daquela promessa. Então, Deus me promete vida, salvação e felicidade com a condição de que eu percorra sempre o caminho da sua vontade. Então, se eu quero isso que Deus está me prometendo e que Ele vai me dar, porque a promessa é viva e eficaz, então eu preciso me colocar no caminho que me conduza para aquilo. Ah, Deus não me deu, mas será que em algum momento você não se desviou, não? Será que em alguma escolha que você fez, alguma decisão que você tomou, você não saiu um pouquinho do rumo que estava te conduzindo para a realização da promessa de Deus? Então é importante que a gente pense isso, né? As promessas de Deus também esperam de nós uma livre adesão, uma decisão acertada, que nos coloque na direção do cumprimento da promessa. Ah, não aconteceu para mim. Não coloque a culpa em Deus, porque Ele sempre é fiel, Ele não se engana e não engana ninguém. Talvez, se existe alguma culpa, se existe alguma responsabilidade, será que ela não é sua? Por ter se desviado em algum momento do caminho que Deus esperava de você para alcançar aquilo que Ele prometeu? Então é muito importante isso. Pensar aquele texto bíblico, né, do povo quando chega na Terra Prometida e manda alguns exploradores lá para conhecer o terreno. E aí eles voltam dizendo, não, lá tem frutos maravilhosos, mas tem gigantes, né? Eles vão nos esmagar como gafanhotos. E aí Deus gente, eu não prometi para vocês uma terra, por que vocês estão com medo de ir lá e tomar posse dela? Pois vocês vão ficar aqui no deserto. Então não é que Deus não cumpriu a promessa, é que o povo não quis tomar posse da promessa. Se deixou vencer pelo medo, pela insegurança, criou coisa na cabeça onde não tinha, e aí ficou lá no deserto. Só entrou a geração seguinte, né? Guiados ali por Josué. E aí derrubaram as muralhas, abriram o Rio Jordão, derrubaram o cerco de Jericó, né? O famoso cerco de Jericó. Quer dizer,
a gente também precisa, não é só esperar que Deus prometeu e a coisa vai acontecer magicamente. Existe da nossa parte também a contrapartida da confiança na palavra dele, de colocar-se a caminho. Então existem muitas experiências pessoais, como eu citei aqui, né, o caso do povo de Deus, a história de José do Egito, de Abraão. Então as promessas que Deus faz, Deus cumpre. É essa a grande palavra de hoje para nós. E queria te convidar também na sua oração com muita humildade, mas também a reivindicar de Deus as promessas. Senhor, Tu prometeste vida, saúde, salvação, felicidade. Ajuda-me a não desistir do caminho que vai me levar a isso. É uma oração que você pode fazer, né, com muita humildade diante de Deus, entre aspas, cobrar, reclamar o que foi prometido. Tá? Então, se existe aí para você alguma promessa que você tenha descoberto na tua meditação, né, você pode colocar esse desejo diante de Deus em oração. Abraão quase perdeu, porque ficou cansado de esperar, né? E aí deu um jeito, né? Foi lá com Agar e teve Ismael, é isso, né? Exato. Então, quase que ele... Quis achar o jeitinho, né? E isso pode acontecer, é tão sério isso que o padre falou, isso pode estar acontecendo ou acontecer com a gente. Eu lembrava de um texto bíblico, se creres, verás a glória de Deus. Então, nós precisamos, né, acreditar, confiar e esperar. E é tão bonito assim que quando a Canção Nova, o padre Jonas Abib, né, desenvolveu o método da Bíblia no meu dia a dia, e lá ele ensina, em todo o texto bíblico, encontrar um princípio eterno, algo que não muda, uma promessa de Deus e alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Então, quando a gente lê ali um texto e ali tem uma promessa, né, a gente vai falar, para quem que é essa promessa? Para mim, é para mim. Então, a gente se apoia nessa promessa, né, se firma nessa promessa, como que algo, um chão forte e firme na nossa vida, para a gente seguir em frente, para a gente não sucumbir. Campo de batalha tem aqueles campo minado, isso, né? sim. Então você tem que olhar qual é o caminho, para onde que você vai, porque se você pisar num campo minado, tudo explode. A palavra de Deus é isso, vai dando esse direcionamento para nós, essa promessa de Deus vai fazendo a gente pisar firme, no chão firme, para a gente seguir adiante e ser vitorioso. Tem aquele texto, lembrando, a Sandra falava do método do Monsenhor Jonas, e o texto lá de Mateus, acho que 18, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso, né? Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei. Então esse texto, ele fala muito bem desse método, né? Eu lembro aqui da reflexão que foi feita pelo padre Cantalamessa, que ele fala que nesse texto existe um convite, uma promessa e uma condição. O convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, então é um convite, Jesus nos chama a Ele. E qual é assim, para quem é esse convite? Para todo mundo que está cansado. Se você acha que não precisa de Deus, o convite não é para você. Mas se você já se sente cansado, né, sobrecarregado, o convite é para mim, para você. Qual é a promessa? Eu vos darei descanso. Jesus não promete nos livrar dos nossos pesos, dos nossos fardos, das nossas dificuldades. Ele nos promete descanso. E aí a condição, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, eu vos aliviarei. Então existe o convite, existe a promessa, né? Quem que não quer descanso nesse ritmo acelerado que a gente está vivendo, esse monte de coisa que nos sufoca? Descanso, Jesus promete descanso. Se Ele promete, a palavra é viva e eficaz, Ele não se engana e não engana ninguém, mas existe a condição. Tomai sobre vós, não adianta querer continuar vivendo a vida do mesmo jeito e esperar de Deus o cumprimento dessa promessa. Então, é esse campo minado, né? Onde é que eu vou colocar o pé para não explodir? Então é isso. A reflexão que a Sandra faz é muito pertinente para nos lembrar exatamente isso. É preciso que Deus cumpra a promessa na medida em que eu também faço algo para alcançar o cumprimento dessa promessa. Então que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, clareza, vontade, né? Tudo isso é muito importante. E para nós nos defendermos, nós vamos rezar agora as orações, né, da quaresma, para nós nos defendermos da cilada do demônio, que vai dizendo, essa promessa não vai se cumprir, né? Você não é digno disso, esquece, isso não vai acontecer. Tudo isso é para
realmente enfraquecer a cada um de nós. Então vamos lutar? Vamos lutar hoje com essa arma da palavra de Deus, acreditando nas promessas dele. Vamos aí lutar hoje rezando essas orações, que São Miguel vai dizendo, quem é como Deus? Ninguém é como Deus na nossa vida. Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Peçamos a intercessão de São Miguel rezando sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora através dessa oração, Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e terna Mãe, vós sereis para sempre, nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. O Senhor tem sempre muitas bênçãos
muitas graças para derramar na nossa vida e da nossa parte é preciso, né? Tá de braço aberto, de mãos abertas, de coração aberto para receber essas graças. É preciso perseverança, fidelidade, insistência, seguir aí no caminho seguro de Jesus. E muitas vezes uma peregrinação ajuda muito, né? Nós fazemos uma experiência de Deus através de um santuário dedicado a um santo, e nesse caso dedicado a São Miguel. Olha, o santuário de São Miguel em Bandeirantes é o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel. O primeiro em Monte Sant'Angelo, que fica nas encostas do Monte Gargano, na Itália. O segundo é no Monte Saint-Michel, que fica em uma pequena ilha na França. E o terceiro aqui no Brasil, padre. A gente pode ir aqui no Brasil, enquanto não dá para ir lá na França, enquanto não dá para ir lá na Itália, dá para ir aqui em Bandeirantes, no Paraná, e fazer uma experiência, não é? Exatamente. Deus se revela nesses lugares santos, né? Que tem essas peregrinações, são uma confirmação do carinho que Deus tem por alguns lugares, né? Onde é um santuário, geralmente ali teve uma manifestação especial do poder da graça de Deus ou da ação, né, prodigiosa de algum santo. Claro que é sempre Deus quem faz a graça, quem faz o milagre, mas ele se serve também de alguns santos protetores, de São Miguel, né, um caso de um anjo, mas o santuário é sempre um lugar que tem uma mística diferente. E eu até aqui agora aproveitar para puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu ia falar isso, pode puxar sim. Hoje nós começamos lá no nosso santuário da Virgem Montesina, a novena em preparação à festa da padroeira, 8 de setembro, né? Então hoje começa a novena. Temos a alvorada às 5h30 da manhã, ali pelas ruas da cidade, a banda, né? Como vigia que desperta a aurora. Então a gente vai caminhando pelas ruas e termina com um café comunitário. À noite, às 19h30, tem a missa e o primeiro dia da novena. E aí em seguida faz o cortejo de abertura da festa, leva a imagem lá para o pavilhão. Que bonito. E faz todo esse movimento, né? Então é um momento muito gostoso ali no santuário, que é um lugar de peregrinação, mas que se intensifica ainda mais agora nesse período. Então de 30 de agosto a 7 de setembro, novena. Dia 8, o dia da Virgem Montesina. Então fica aqui também já um convite para quem puder e quiser rezar conosco lá no santuário da Virgem Montesina. E eu já vou adiantando aqui que no dia 10 de setembro nós vamos fazer uma peregrinação lá para o santuário também, né? A gente às vezes vai longe, Paraná, mas nós temos aqui na nossa diocese, aqui pertinho de nós, em Aparecida de Monte Alto, né? O santuário da Virgem Montesina. Então, você pode ir com a gente também nessa peregrinação dia 10 de setembro. Mais pertinho a gente explica melhor, tá bom? O importante é estar aqui, rezando, né? Tomando posse dessas armas. O importante é a gente ir em busca desse encontro com Deus. Aqui na Quaresma, no Santuário de São Miguel Arcanjo, no Santuário da Virgem Montesina, ir ao encontro desse Deus que promete que vai se deixar encontrar sempre e que promete também sempre nos abençoar. E é isso que Ele vai fazer agora através do Padre. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.